Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou Alessandro. Hoje vamos falar sobre Brasil e Argentina, vamos falar sobre Libertadores, sobre Campeonato Brasileiro. Mentira, na verdade a gente vai falar sobre a política por trás da CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol. Na verdade o tema rendeu bastante. Eu espero que vocês gostem dessa pesquisa que a gente fez ao longo dessas últimas 2 semanas, já que a gente atrasou o episódio da semana passada, né? E para isso estou aqui com aquele de sempre, grande cientista político de Querência do Norte. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, tudo bem? Saudações a todos e todas. Rapaz, a gente fez uma reunião de planejamento no começo do ano, falando que esse ano o negócio ia bombar e coisa e tal. E entramos numa rota de piorzinha, né? Primeiro teve uma mudança, como já foi falado, depois o computador de um dos editores estragou e ele não conseguia editar, e depois você teve esse infortúnio dos grandes centros urbanos, que é o crime de furto. Furto qualificado ou furto normal? Então, vamos prestar as contas aqui, né? Eu estava, final de semana passado, deixei o carro no centro aqui da cidade de Curitiba e cometi aquele erro, que erro grave, né? De deixar o computador dentro do carro, e roubaram o meu computador, o que impossibilitou a gente de fazer o episódio naquela semana. Mas eu acho que o tema ainda tá em alta, né? Ia sair numa data melhor, né? Mas vamos lá, eu acho que ainda a CBF, as coisas da seleção brasileira ainda tá quente, né? Vamos discutir um pouco. Na verdade, né, nesses últimos dias a gente teve a confirmação, né, do Edinaldo na presidência da CBF, vai continuar sendo, né, o presidente da CBF. Então, muitas críticas foram levantadas por parte da mídia, então a gente vai discutir um pouco dessa política que ronda a CBF desde o lado do princípio até os dias atuais. Então, a imagem inicial para nós aqui, Luiz? A imagem inicial é uma que foi muito já colocada no dia que o Brasil tomou aquele esculacho, aquele vareio da Argentina, né, terça-feira, que era, na segunda-feira foi quando aconteceu a reeleição, a recondução de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. E na terça-feira, o Brasil perdeu de 4-1, fora o baile, né? Foi o pior resultado desde o 7-1. E o mais chocante é que na segunda ele foi eleito por unanimidade, uma eleição de aclamação. A gente vai explicar isso no segundo bloco, mas como que funcionou essa eleição. Mas o fato é que todo mundo que podia votar, ninguém se absteve ou votou em nulo, nada, só votou nele. Então foram todos os votos para ele. Significa que está todo mundo muito satisfeito. E aí no dia seguinte, aquela desorganização do time, a bagunça na CBF se revelou no campo de jogo. O Brasil tomou aquela pancada argentina, muito merecida. Então assim, como assim? Né? Os clubes, as federações, todo mundo apoia essa gestão, e a seleção brasileira está largada para as traças. Esse é o ponto de partida. A gente tem alguns episódios que estão relacionados com o episódio de hoje, né? O episódio número 46, que aliás é um dos que tem maior audiência nossa, né? Sobre o Norbert Elias e a excitação do futebol, que fala como o futebol tem a ver com a sociedade contemporânea e moderna, né? E o episódio 13, Partido Futebol Clube, que fala um pouco da cartolagem. Esse tem mais a ver ainda com o tema de hoje, né? Mas no campo do futebol, na temática do futebol, são esses 2 episódios, esse vai ser o terceiro. E hoje eu vou lançar vários ganchos para ver se a galera quer outros episódios, porque tem muita coisa legal para discutir entre política, cultura, sociedade e futebol no Brasil e no mundo. Então, nosso primeiro bloco hoje vai ser focado um pouco, uma breve história, né? A gente não vai mergulhar tanto, a história é bastante longa da CBF, são várias transformações, mas a gente vai fazer um apanhado de tudo. E no segundo bloco a gente entra para explicar mais centralmente como funciona essa política por trás da CBF, a construção de uma espécie de oligarquia que durou muito tempo, né? E que deixa ainda marcas até os dias atuais. Então continue com a gente aí, pessoal. Bom, Luiz, nós temos então a Confederação Brasileira de Futebol, né, que é esse órgão que gerencia o futebol, né, que cuida também das seleções nacionais, enfim, né, tem uma série de atribuições
relacionados ao Organiza o futebol. Campeonato Brasileiro. Organiza ou desorganiza o futebol Vários brasileiro. campeonatos, né? Do Brasil. Mas ela tem uma história longa já, né? Ela inicialmente foi criada como CBD, né? Confederação Brasileira de Desportos. Como é que foi o começo, o início dessa história? Bom, você que mergulhou nesses livros. Eu fiquei mais em um livro para esse primeiro bloco, porque existem bastantes, né, materiais sobre a história do futebol e da CBD, da CBF. Nossa, não dá para ler numa vida o tanto de coisa que tem. Eu foquei em um livro que é A Regra do Jogo, uma história institucional da CBF, do Carlos Eduardo Sarmento, que foi um pesquisador do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. É bem legal esse livro e tem a vantagem de ser da área de história, ciências sociais, que daí, portanto, vai meio que um resumo histórico da coisa. Fica aí a recomendação, está disponível na internet. E aí, o livro traz a todas as etapas da história da Confederação Brasileira de Desportos, que existiu entre 1916, quando o futebol estava crescendo no Brasil, e outros esportes, remo, natação, tênis, e até 1979, quando a CBF se desliga da CBD e vira uma federação própria. Nessa primeira fase, o que marca a história da CBD é uma briga entre a Federação Paulista e a Federação do Rio, que tinham diferentes visões do esporte, mais sobre amadorismo, profissionalismo. Isso já é um tema muito legal, que talvez possa ser um episódio. Se as pessoas quiserem, vão falando o que vocês gostariam de ver aqui de conteúdo. Mas daí, o fato é que são dois momentos que vale a pena mencionar. Em 41, com a entrada do Estado Novo, né, a ditadura do Getúlio Vargas, eles tentam reorganizar o esporte por meio de um decreto, criando a Comissão Nacional de Desportos. E aí, ali ela já reconhece alguns esportes dentro da CBD, dentre eles o futebol, o atletismo, tênis, natação, polo aquático, saltos ornamentais, remo, vôlei, handebol e outros que não estivessem previstos na lei. É uma lei de 1941. Eu acho que o momento mais importante é um terceiro momento, tem o início, o Estado Novo, e um terceiro momento, que, segundo o Sarmento, é um momento de renovação dos quadros dirigentes de todas essas entidades, que ali pela década de 50, o final da década de 50, o Brasil vivia um crescimento econômico, urbanização e novos ares da democracia que se experimentava naquela época. Então, a Federação de Basquete, as federações que já existiam, estavam renovando seus quadros em direção a um impulso de profissionalização, que significa ter mais grana e estruturar melhor o esporte das categorias de base até em cima e remunerando o cara de modo que ele se dedicasse de modo exclusivo ao esporte, né? E aí, quem entra em cena aqui é o famoso João Avelange, amigo do futebol brasileiro, amigo do povo brasileiro, um cara maravilhoso. Você tem que falar que é ironia isso aqui, ironia, né? Ironia. Porque senão vai ter aluno meu falando que o João Avelange foi realmente um... Mas bem, o João Avelange, a gente já mencionou ele em outros episódios, mas ele tem uma carreira que ele vem das federações de natação, que ele foi atleta olímpico de natação, fez direito, depois empresário, executivo de empresa, da aviação Cometa. Você pegou o ônibus da Cometa? Já várias vezes. Aquele de alumínio? Sabe aquele ônibus metal que tinha? Agora não existe mais, né? Mas dava um medo de andar naquele ônibus, porque ele corria muito. Você imagina um alumínio daquele no acidente, né? Tem dedo do João Avelange naqueles ônibus de alumínio antigo, tá? Mas, bem, como ele militou em federações de natação e a CBD agregava várias entidades, foi esse caminho que ele trilhou para chegar a presidente do CBD, em 1958. E aí, o que era aquele contexto do ponto de vista político? Democracia, era governo JK, e do ponto de vista do esporte, era a grande frustração brasileira que nós não tínhamos ganhado título ainda. Nós tínhamos perdido em 1950. Quando ele acabou de entrar, né? Tava o trauma da derrota do Maracanaço, e aí a pauta dele falou assim, eu vou profissionalizar isso aí e vou trazer o título para o Brasil. E ele assume em 58 e o Brasil ganha o título em 58. De cara já ganhou. E não é possível, né, falar que ele foi o responsável total, o mais importante, não. O time era bom, técnico bom, craque pro lado do vento. Agora, de fato, ele deu uma contribuição que era estruturar melhor a parte física e emocional dos atletas. Porque na década de 50,
isso pesou, né? Na Copa de 50. Os caras tremeram, tinha muito deslumbramento por parte do governo, por parte da imprensa, e ele ajudou a blindar isso dos jogadores por meio de um cuidado e um apoio psicológico com profissionais de psicologia naquela época. Então ele teve o dedinho dele ali. Mas mais que isso, ele foi bem sucedido já em 62 na outra Copa, e com isso veio a ditadura militar. E aí começa uma grande aliança entre a CBD e a ditadura militar. Existem filmes, existem histórias sobre isso, livro pra caramba, isso é conhecido, mas o mais importante é que a ditadura militar via no futebol um importante instrumento de propaganda. E deu poder para ele, deu grana para ele. Em particular, foi criado depois ainda em 69, no governo Costa e Silva, o tal da loteria esportiva, que era, você apostava no jogo da rodada, tipo o Bet hoje, só que era do governo, não era das empresas, era do governo militar. E essa grana era utilizada para financiar o esporte. O programa foi aprovado em 69 e implementado em 70, mas ele começou a render grana mesmo em 72, por aí. E aí veio um grande aporte de dinheiro para o futebol e outros esportes. E ele que gerenciava isso aí, certo? Vamos retomar aqui, né? O João Avelange, ele também além dessa articulação com o governo militar, né? Ele é responsável pela nacionalização, né, do esporte, porque antes o futebol era todo baseado no papel que as federações estaduais faziam, né? Tanto é que campeonato importante no Brasil era de fato, né, os estaduais. Só em 71 que vai surgir o Campeonato Brasileiro Nacional durante, né, os anos de João Avelange aqui no poder, né? Então, entre 58 e 75 foi a presidência e gestão do João Avelange. É preciso falar, né? O João Avelange tinha um grande talento de atrair dinheiro, fazer essas negociações políticas, mas com muita corrupção, né? Que é algo que tem que ser levado em consideração sempre, né? Ser lembrado sempre, compra de voto, né? Compra de influência, enfim, né? Todo tipo de corrupção possível. Para fazer um parênteses, uma das primeiras grandes reportagens nessa temática de corrupção no esporte é de 1982, de um cara relativamente conhecido, um jornalista esportivo famoso, chamado Juca Kfouri, na revista Placar, que é o escândalo da loteria esportiva, com desvio de grana que foi acumulado na década de 70. Sim. E tem a mão do governo Médici, presidente militar Emílio Médici, e do João Avelange. Então ali já começa. E além deles começarem com o projeto de nacionalizar o futebol, um outro elemento importante era o governo federal, em aliança com os governadores estaduais da Arena, que era o partido de sustentação do regime militar, fazerem estádios gigantes nas capitais estaduais, em particular do Nordeste. Isso foi muito importante para, enfim, estruturar clubes nas regiões do Nordeste e do Norte, e também para fazer aquelas coisas faraônicas dos militares, grandes obras, Ponte Rio-Niterói, Itaipu. Teve muito estádio. Então vamos para o nosso Tem Tabela aqui, Luiz. Um deles, porque tem 2 Tem Tabela hoje. Então, olha lá, pesquisador de primeira linha. O primeiro Tem Tabela vai ilustrar justamente esses estádios, né? Inclusive, eu estou lembrando de alguns deles aqui, todos eles na forma antiga, né? Antes de modernizar para a Copa, modernizar nessas últimas décadas, eles eram todos aquela mesma estrutura, né? Aquela coisa meio concretão, né? Aquela coisa cru, meio assim, cinza. Concreto cru. Olha que ironia do destino. Foram o partido da Arena que construiu uma série de estádios que, a partir dos anos 2000, se tornaram arenas. Que ridículo. Você vê que ironia do destino. Bom, veja bem, Arena Itaquera, Arena Liga Arena. Todas as arenas atuais. Né? Bom, mas interessante é o seguinte, uma parte desses, são 14 estádios, você vai mencionar alguns que você gosta, você conhece, 14 feitas entre 1965 e 1982, em 14 estados. Muitos deles levavam o nome do governador, e o governador inaugurava o estádio com o seu nome. Governador militar, maior parte militar ou biônico, né? Governador indicado pelos militares, e que
apoiavam o regime e recebiam os recursos federais para fazer o estádio. Então vamos lá, ó. O Mineirão, né, o Magalhães Pinto de Belo Horizonte, pior que é difícil cortar aqui, porque tem alguns estádios que não são tão famosos, mas é o estádio mais importante do estado, né? O caso do Batistão, né, o Lorival Batista de Aracaju, o Trapichão de Maceió, o Vivaldão. Eu não vou falar o nome deles aqui, não. Vou falar o nome popular, o apelido é muito mais legal, né? Esses nomes são de governadores. O Vivaldão é Vivaldo Lima. De Manaus é legal. Esses apelidos são bons demais. Morenão do Campo Grande, Castelão, aí sim, um estádio de primeira divisão, né, do Fortaleza, Albertão de Teresina. O estádio Mané Garrincha inicialmente se chamava... Não, ele foi construído já como Mané Garrincha, né, mas ele pelo governador Hélio Silveira. O Serra Dourada, né, também é outro estádio que está nessa lista toda. O Mangueirão. O Leonildo Caiado. Leonildo Caiado. O sobrenome. Tem Caiado no pedaço, querendo ser candidato a presidente hoje, né? O Mangueirão, né, para a gente fechar aqui, né, um outro nome importante, o estádio em Belém. Muito importante, Belém do Pará. Então, todos esses, né, estádios construídos nessa onda de modernização do futebol, né, de construir grandes palcos ao longo da ditadura militar. Entre 65 e 82, né? São 14 estádios de obras de governos estaduais. Mas também o regime militar também investiu em estádios municipais. É importante lembrar disso. Inclusive, em Uberlândia, tinha um estádio João Avelange que foi feito na ditadura militar, que depois dos escândalos descobertos do João Avelange, mudou o nome e virou Parque do Sabiá, que é um muito melhor nome do que estádio João Avelange. Então, o pessoal que conhece lá, manda um salve pra gente. Você já foi em algum desses aqui? Eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que eu não conheço. Foi no Mané Garrincha. Esses estádios. É o Mané Garrincha. E o segundo, tem tabela? Não, esse vai o segundo bloco. Você vai deixar pro segundo bloco. Agora, deixa eu falar uma coisa. Uma outra coisa importante que você falou, da estruturar um campeonato nacional, isso foi importante, começou ali no início dos anos 70, e teve um fenômeno de duas frentes que a ditadura exigiu e coordenou. De um lado, era expandir o número de clubes, né? E chegou aquela situação bizarra de 1979, o Campeonato Brasileiro teve 94 clubes. Era clube de tudo que é lado, até eu acho que o Jaguara Futebol Clube tinha condições de disputar o Campeonato Brasileiro naquela época, assim como disputa a Liga João Saldanha aqui em Curitiba. E aquela frase que a gente já deve ter mencionado, que também é uma frase bem conhecida, que é: aonde a arena vai mal, mais um clube no Nacional. E onde a arena vai bem, um clube também. Então era essa ideia de você fazer com que os chefes dos clubes locais conseguissem voto para a arena, em troca disso o clube era incluído no campeonato nacional. Só que para isso, quanto mais gente participando de qualquer organização, mais confusão. Só que a ditadura militar fez? Ela mudou o regulamento do desporto no Brasil, que ela fez com que todos os clubes tivessem só um voto na deliberação dos esportes. Então, os clubes tinham que entrar em acordo, era um voto unitário para todos os clubes. E as federações estaduais, essas sim tinham voto. Mas as federações estaduais eram todas amigas da ditadura. Veja bem, é uma engenharia contraditória, mas típica do regime militar brasileiro, né? Você expande o acesso dos clubes e das regiões ao campeonato nacional, mas você restringe o direito de participar das deliberações relevantes. Então, isso tudo é muito importante para entender. E, claro, quem que está no meio disso tudo, quem que é o grande, o homem de frente disso, João Avelange. E combinado com os escândalos. Então, entra dinheiro, loteria esportiva. Entra dinheiro do governo federal. Estruturação arquitetônica, de engenharia e criação dos espaços físicos. E depois a corrupção que vai sendo descoberta muito depois, em geral 5, 10 anos depois, envolvendo tudo isso. Vamos lembrar aqui uma coisa, que o João Avelange, ele era um corrupto e muito bom articulador, né? Entre mundo privado, governo, sempre, né? Ele sempre conseguiu transitar muito bem. Ele leva isso para a FIFA, né? Saindo, desviando um pouco do assunto, lembra? Que a Copa do Mundo, tal como nós temos hoje, com a força que nós temos hoje, foi um projeto que o João Avelange conseguiu
aumentar, né? Conseguiu fazer esse torneio mundial se tornar o maior evento esportivo do mundo, né? Quando ele faz aquelas alianças com Nike, Adidas e articula todos os governos, os caras na África votando a favor da sede que ele gostaria. Então, ele nesse aspecto, ele foi um cara que foi esperto de pegar o embalo, inclusive, do final das colônias, da descolonização dos países africanos. E aí esses países precisavam de identidade, precisavam de inserção internacional, e ele foi lá e correu para incluir os países africanos na FIFA, e foi com os votos dos países africanos que ele se elegeu presidente da FIFA em 1975. País da Ásia, né? País do mundo todo. Então ele era ligeiro e ele é capaz de perceber essas coisas. E levava o Pelé como garoto propaganda dele. Tem muita gente que fala que ele só quer por causa do Pelé. Né? Perfeito. Após o João Avelange, né, a gente vai se lembrar de outra figura relevante, que é o seu genro, né? O genro. Mas existem outros atores aqui que a gente pode citar, né? A partir de 75, então, quando o João Avelange sai da CBF e vai para a FIFA, né? Quem assume é o almirante Heleno de Barros Nunes, né? Que é um militar, né, Luiz? Aqui nada muito... E ele era da Marinha e depois ele foi presidente nacional da Arena. Então, quando o João Avelange sai e vai para a FIFA, o controle da CBD passa a ser diretamente dos militares. Perfeito. E aí, em 79, também tem algo importante, né? A FIFA, né, decreta que todas as confederações deveriam passar a ser específicas para o futebol, né? As confederações nacionais, né, de todo mundo. É aí que aqui a gente decreta, né, a saída, né, da CBF, da parte do futebol da CBD, né? Então, a fundação da Confederação Brasileira de Futebol. E aí, para quem tem boa memória visual, se vocês olham as camisas da seleção de 70 e outras, tá? O símbolo é CBD. É verdade. E aí, em 82, o símbolo já é da CBF, é a taça Jules Rimet, que foi quando o Brasil ganhou o tri. E que foi roubada aqui. Foi roubada no prédio da CBF no Rio de Janeiro. Mas o escudo mudou para criar uma identidade da CBF. E a Liga Nacional de Café patrocinava a CBF. E aí é a taça Jules Rimet com ramo de café no escudo da seleção de 82. E aí, em 90 ou 91, eles retomam o escudo tradicional lá da década de 50, 60, 70, mas só muda o texto. Em vez de ser CBD, CBF. Então, esse escudo é uma releitura daquele escudo da CBD lá, quando o Brasil apareceu ao mundo como grande potência do futebol. Curiosidades para quem fica gostando de escudo de futebol japonês. Mas o fato, para fechar, 79, a CBF se desliga da CBD e vira uma entidade própria, chefiada pelo Almirante Nunes. Daí nós vamos agora dar um jump cut, e no segundo bloco, um corte de edição de vídeo, jump cut, e no segundo bloco nós vamos falar da política atual da CBF, fazendo algum gancho com o primeiro bloco. Vamos lá, então, para o segundo bloco, falar da CBF dos dias atuais, mas só para dar um tchan, vale a pena fazer a história do segundo grande chefão, talvez o maior chefão do futebol brasileiro dos últimos anos, que foi o Ricardo Teixeira, que era genro do João Avelange, não tinha nenhuma inserção em esporte e foi presidente da CBF. A única vez que a CBF teve bate-chapa foi em 1989, que o Nabi Abichebi ia concorrer. Que foi vereador, deputado, né? Era São Paulo. Dirigente do Corinthians também, né? O Nabi ele era dirigente de algum time importante. E aí, ele era o candidato da continuação do então presidente da CBF, o Julito Coutinho, e aí o Avelange coloca a candidatura do genro dele, Ricardo Teixeira, para bater chapa contra o Nabi Abichebi. E ganha. E aí, desde então, nunca mais na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, teve duas chapas concorrendo, sempre chapa única. Isso é bizarro, não vou explicar, mas fala um pouco sobre ele. Sobre o nosso Ricardo. O Ricardo Teixeira, ele ficou, né, décadas, de 89 a 2012, eu acho que foi o mandato dele, né, os mandatos dele, né?
23 anos, né? E ele inaugurou um tipo de prática, né, que está muito relacionado com a chamada bancada da bola, que teve, enfim, deputados importantes que fizeram parte. Bancada da bola, então, os deputados que defendiam os interesses, né, do futebol, ou da própria CBF, né, na Câmara dos Deputados, porque, na verdade, a CBF passou a patrocinar, né, as campanhas eleitorais de alguns desses membros. Era assim que ele formava um grupo mais ou menos barulhento ali dentro da Câmara dos Deputados, né, o Ricardo Teixeira. Começa a bancada da bola. Bancada da bola, né? Mas com as reformas eleitorais mais recentes, né, dos últimos 20 anos, a CBF passou a não poder mais fazer doações diretas, né, para campanhas, e aí mudou, né? O tipo de atuação da CBF para manter uma bancada que representa ela mesma na Câmara dos Deputados passou a funcionar com distribuição de cargos, né? Que é mais ou menos o que acusam, né, o Edinaldo de utilizar muito. Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente da CBF, tem vários indícios, né, de que ele coloca gente que é aliado de tal político, né? A gente vai falar um pouco disso a partir de agora. Bom, para a gente entender um pouco como que a CBF se estrutura politicamente, tem que olhar para como funciona a relação dela com as federações dos 27 estados do Brasil. Então, a Federação Paulista de Futebol, a Federação Gaúcha, a Federação de todos os estados têm as suas federações. Aqui tem uma coisa importante, eu acho que não existe lugar nenhum do mundo que tenha esse tipo de organização do futebol. Por quê? Porque essa coisa de ter federações para todos os estados e cada uma das federações tem um tipo de importância dentro da federação nacional. Sim. Eu não me lembro de ver isso em algum outro país. Se tiver também não vai ser 27, né? O Brasil deve ter o jeito mais complicado de fazer organizar politicamente isso aqui. Mas é uma engenharia para servir aos interesses dos próprios dirigentes, é isso que vocês vão entender agora. Pois bem, então quem que escolhe o presidente da CBF? Ele tem um mandato de 4 anos, era uma reeleição depois que o Ricardo Teixeira caiu por corrupção em 2012, eles mudaram o estatuto e só podia ter uma reeleição, portanto o cara só podia ficar no máximo 8 anos. Agora o Edinaldo mudou e pode ter 3 reeleições. 2 reeleições, portanto, 3 mandatos. Então pode ficar 12 anos. Mas, assim, a eleição funciona da seguinte forma. Quem são os eleitores? Os torcedores? Os especialistas de futebol? O Alessandro é eleitor da CBF? O PVC? O Mauro? Os caras? Não. O Carlão? O Carlão não é. O Carlão não sabe nem... Bom, mas funciona assim. Cada federação tem um voto. Depois, os 20 clubes da Série A têm outro voto e os 20 clubes da Série B têm os seus votos. Então, somando, dá 67 eleitores, ok? Mas os pesos dos votos não são iguais. As federações têm peso 3, os clubes da Série A têm peso 2 e os clubes da Série B têm peso 1. Ao todo, você somar isso a 141 pontos. Foi o que o Edinaldo bateu agora na segunda-feira passada. O Edinaldo foi eleito com 100% dos votos, veja só, né? Não teve nenhuma abstenção, pô. O cara podia falar, não vou votar. Dos votos. E isso que chamou a atenção, incentivou a gente para fazer esse episódio, né? Mas é importante falar aqui, né, destacar que se as federações todas votarem em um candidato, já sai vitorioso, né? Esse resultado. 27 porque... vezes 3 dá quanto? Não, porque 54. Veja, os pesos já nos dizem isso, né? Os clubes da Série A com peso 2, os clubes da Série B com peso 1, eles vão poder no máximo empatar. Se as federações todas fechar com um candidato, vai 81 pontos, e os outros não conseguem somar. Não conseguem somar tudo isso. Então, se todos os clubes da Série A e Série B votarem para outro candidato, ainda assim não seria suficiente para ganhar a eleição. Então, o que mostra que esse sistema que favorece demais o voto das federações, né? Outro detalhe importante é que para você conseguir lançar a candidatura, você tem que ter o apoio de 4 federações e 4 clubes. E agora parece que eles estavam mudando o estatuto, ou não, antes eles mudaram para deixar menos. Eram 8 clubes e 8 federações. Quer dizer, você já tem uma baita barreira de entrada para os desafiantes. Mas vamos pegar o caso do nosso Ronaldo Fenômeno, o jogador. Ele queria ser candidato a presidente da CBF. A Globo inflou a campanha dele e ele estava todo serelepe. Apareceu no Fantástico. Começo do ano, ele né? Apareceu uma pessoa boa, amigo do Aécio Neves e tal. Aí,
ele mandou carta para as 27 federações falando: eu quero me apresentar minhas propostas. Sabe o que as 27 federações fizeram? 23 responderam falando: não, obrigado. Não quero. Responderam. E 4 não responderam. Ele ficou no meio da rua largado. Ele falou que ele ficou horrorizado com essa coisa do futebol no Brasil. Ele é inocente, bem capaz, mas enfim. E aí, o que isso significa? Aí nós temos que olhar para outra dimensão, que é o seguinte: a relação política que a CBF tem com essas federações. Que diabo que tanta gente está satisfeita assim, né? E aí o Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Esportes, explica que existem, as federações recebem mesadas em dinheiro da CBF todo mês. Mesadas que são repasses de verba, uma mesada para cuidar de despesas relacionadas ao futebol no estado e a outra para pagar a galera, para pagar os dirigentes e os funcionários, porteiro, zelador, secretário, telefonista, etc. Sim. Tá? Então, essas são dois repasses por mês, são 54 que a CBF faz, e isso tudo está no balanço anual das despesas da CBF. E a Bufunfa, o salário de cada presidente de federação, na última informação que eu consegui pegar na imprensa, é de 90 mil. O salário de um presidente, o Hélio Cury, que é presidente da Federação Paranaense, que é irmão do Aníbal Cury, neto do Aníbal Cury, e irmão do Alexandre Cury, que é presidente da Assembleia. Aí eles têm uma vida difícil, eles têm uma vida sofrida. Trabalharam com futuro governador do diz que quer ser. Diz que quer ser. O Hélio Cury ganha 90. Tá bom para Hélio Cury? 90? Acho que tá razoável. Bom, mas tem um outro detalhe, né? Que é o seguinte: a maioria das federações brasileiras não tem um campeonato estadual rentável economicamente. Não consegue sobreviver com o próprio produto. Com o seu próprio produto, exatamente. Poucas conseguem. São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e Bahia. São 6 que são não dá para dizer que são autossuficientes, mas que as suas receitas superam os repasses da CBF. Então, o Paraná tem 70%, a Federação Paranaense, ela 70% do gasto anual dela, ou do dinheiro que entra, do esporte estadual, 30% da CBF, certo? Mas o fato é que a CBF passa no mínimo, por ano, por federação, 1,4 milhão de reais. 1,4 milhão por ano para cada federação, no mínimo. Tem federações que saem um pouco mais, dependendo dos jogos da Série D, de eventos específicos que a CBF faça naquele estado, beleza? Tem estados que chegam a ganhar até 2 milhões por ano. Ao todo, portanto, a gente tem uma soma aí de 37 milhões de reais repassados pela CBF às federações estaduais. E aí que está o problema. Amazonas, a CBF responde por 90% das despesas. Sergipe, 70 e poucos por cento. 59% das federações estaduais dependem desses repasses para poder pagar suas despesas ao longo do ano, e para os cartolas, ou para os presidentes, receber o seu 90 sofrido, né? Então, é aqui que está o pulo, é aqui que está o esquema. E aí, quando você vai montar uma chapa, quem que ano passado estava botando as asinhas de fora? O presidente da Federação Paulista de Futebol, que é uma federação forte, tem muita grana, tem o Campeonato Paulista, tem os clubes mais ricos, etc. Falou, eu vou bater uma chapa com o Edinaldo. Só que aí, as federações do Nordeste todas já estão com o Edinaldo, e se ele bate de frente, ele pode sofrer sanção. Então, é aí que está a dificuldade. Além da barreira de entrar a candidatura, é muito difícil que você, mesmo candidato, consiga quebrar isso, que é mais ou menos um cartel dos cartolas, né? Por isso que a gente colocou a expressão oligarquia. É um grupo muito pequeno, muito fechado, que tem ganhos, ganha, todo mundo ganha ali, sim, em detrimento, enfim, de qualificar o esporte, as regras, a arbitragem. Então vamos fazer aqui um apanhado aqui, né, Luiz? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, são os estados, e o Paraná, né, são os estados que conseguem ter alguma autonomia em relação aos repasses que a CBF mensalmente, né, deposita lá na continha. Então, porque tem os produtos mais fortes, né? Os próprios campeonatos estaduais arrecadam bastante. Mas, para fechar o argumento geral, né, é preciso, então, ver
todos esses tópicos que a gente está falando, né? A capacidade que a CBF tem de ter relações com os políticos lá dentro da Câmara dos Deputados, né, em troca de posições. É preciso lembrar que as federações e a própria CBF às vezes, já serviu de trampolim para o cara se tornar político depois, né? Collor. Em todos os estados tem isso. As próprias presidências dos times de futebol também, né? Então, essa articulação política, embora a CBF não seja um ministério, por exemplo, e seja uma entidade privada, ela funciona numa lógica muito próxima de outras instituições políticas. E assim, como não é pela lei, que é uma lei que estrutura o esporte, concede à confederação, a CBF, a prerrogativa de organizar o esporte, o futebol no país, e não pode ter outra, é uma espécie de um monopólio do controle sobre a atividade, só que de status privado, né? De uma razão social privada, que mira o lucro. E aí, mas é uma confusão do caramba se você parar para pensar, né? Porque os clubes não são totalmente privados também, eles não são públicos, mas são associações, né? Então o tempo todo tem essas confusões público e privado nessa coisa do futebol aqui no Brasil, no mundo também. Né? E um detalhe que eu esqueci de falar, o salário do presidente da CBF é R$370 mil. Só isso? É incrível. E quanto será que ganha um cara assim, um alto executivo dessas empresas de comunicação, de mídia, que fala 6 línguas e tal? O cara deve ganhar uns 200, né? Mas 370 pau. Fora que ele ganha uma verba de representação da FIFA, né? Mas o Edinaldo, ele parece ser, para falar um pouco dele, né? Ele parece ser... O Edinaldo é uma figura, enfim... Ele foi 18 anos presidente da Federação Baiana, né? Vem do interior da Bahia, se autodeclara negro, né? Descendente também de indígenas, etc. Tem essa parte toda social, mas ele parece ser... O perfil dele parece ser daquele cara que tenta o tempo todo articular o próprio poder, né? Cedendo coisas, né? Da CBF. Né? Ele não gosta de ser o cara que parece que, eu vou fazer isso aqui, né? Ele parece ser o que cede, né? O tempo todo. E ele trouxe o presidente da Federação Paulista para a chapa dele. Ele copiou o cara. Ele é muito articulador nesse aspecto. Mas as entrevistas dele parecem ser esperto, né? Na forma como ele vai falando. Bom, mas chama atenção, Luiz, e aí eu sei que você tem uma hipótese interessante, chama atenção 100%, né? Então, o que significa que todos os clubes de Série B, todos os clubes de Série A e todas as federações votaram para o Edinaldo ser o presidente da CBF. Sim. Então, veja, isso se diferencia da última eleição, né? Que alguns clubes votaram contra, porque alguns clubes abstiveram. 3 ou 4. Pelo menos para dizer o seguinte, não estamos tão favorável assim com isso. Nós temos a hipótese de que realmente está todo mundo feliz da vida, porque a CBF está funcionando a mil maravilhas, mas existe uma outra hipótese, né? A hipótese do equilíbrio. Do equilíbrio de Nash? Não, é tentar dar um salpicar uma teoria, né? Mas o equilíbrio do John Nash, que é uma teoria foi aplicada em teve várias aplicações na economia, RI, até na agronomia, sabia? E na computação, o equilíbrio de Nash é aplicado em muitas estratégias de mercado. Mas ela diz o seguinte, que um ator, numa dada situação, que mudar de posição, ele perde em relação aos seus competidores. E é isso que está dado. Então, se tem 6 federações que são estruturadas economicamente, ou mais ou menos estruturadas, para elas, olhar para as outras 21 federações que estão na dependência da CBF e falar, nós não vamos apoiar, ou nós vamos lançar uma chapa, nós vamos perder. Por quê? Porque todos os outros 21 estão ganhando muito e eles vão perder ou eles vão se isolar politicamente. Então, a tendência é que isso não mude, né? E é racional para esses atores. Qual que é o problema? O problema é na regra. É o Estatuto da CBF e o que as outras instituições fazem com essa regra. Sim. Congresso Nacional, Ministério do Esporte, os tribunais que são acionados pelos torcedores, eles não mexem na regra da CBF. Sim. Então, no nosso quebra-pau, a gente destaca aqui vários dos jornalistas, né, que fazem um belo trabalho, né, de investigação e de crítica à CBF, principalmente, né, cito Mauro César, Diogo Fúria, PVC, etc., que destacaram, né, uma espécie de subserviência dos clubes de futebol, né, dos clubes brasileiros, principalmente os mais importantes, que não foram uma voz ativa
contra a CBF, contra o Edinaldo. Mas aqui a gente está trazendo um outro ponto, né? Por isso que a gente traz isso no quebra-pau, né? Como a gente mostrou, os clubes de futebol, se eles todos se unissem contra as federações, ainda assim sairiam derrotados, né? Então tem um problema do sistema eleitoral aqui, né? Que é importante de ser destacado. Mas é lógico, né? Outra questão que a gente talvez poderia ter tocado mais com uma profundidade, né, Luiz, é que todos os países, grandes países quase, né, do futebol, principalmente as nações europeias, a liga ela já é autônoma da federação, né? Então, por exemplo, no caso mais famoso da Premier League, né, que os clubes ingleses eles saíram da federação de futebol, né, e fundaram sua própria liga de maneira autônoma. Essa tentativa foi feita aqui no Brasil, né, mas não foi adiante, foi muito difícil de trazer todos aqueles cartolas e a galera aceitar as condições, né, e ter autonomia em relação a isso. O fato é que gira muito dinheiro por conta dos contratos de publicidade, de transmissão nos canais de TV. Agora tem transmissão por tudo que é plataforma, então existe um dinheiro pesado e que quem controla isso não quer ceder espaço. Agora, eu acho que dentro de um certo futuro não muito distante, os clubes vão conseguir organizar uma liga independentemente da CBF. E aí a CBF vai perder um pouco do poder dela, vai ficar cuidando só da seleção, que atualmente ela não está. Agora, uma outra curiosidade. A CBF estava tão preocupada com a seleção brasileira... Com as eleições... Não, com a seleção brasileira lá na data FIFA, que ela marcou a eleição porque é o Edinaldo que escolhe a data da eleição. Sabia? Ele foi... naquela banner que tem atrás, assim, estava assim... Comissão Eleitoral Apartada e Independente. Bom, ele escolheu o dia para dia segundo, para segunda, véspera do jogo. Em geral, muita gente da confederação tem que ir para viajar com a seleção. Enfim, não foi ninguém. Ele foi de última hora depois na terça-feira. Mas interessante, por que não marcou na quarta? Porque se ele toma aquela traulitada na terça, ele ia ficar muito feio para a federação. Então ele marcou, ele meio que adiantou. Ele falou, vai que o Brasil toma uma surra, enfim, ele é esperto. Aí, outra coisa que é importante ressaltar, né, Luiz? A organização do futebol e o resultado nem sempre são coisas que caminham juntas, né? A gente falou, inclusive, lá no começo do episódio, né, como o Brasil ainda estava, né, organizando a coisa aqui, o Brasil foi tricampeão mundial naquele momento. E a Argentina é outro, né? A AFA é uma bagunça do caramba, é corrupção atrás de corrupção, só que cuidaram da seleção nos últimos anos, né? Conseguiram, através da seleção, garantir algum prestígio político. Mas não significa que a AFA seja mil maravilhas, porque ganhou a última Copa também, né? Valia fazer, na verdade, outra menção importante, que são coisas que a gente usa para se informar, até para inspirar os vídeos do canal Peleja no YouTube, mandar um dia alguém deles escutarem, mas recomendar o conteúdo que é muito bem feito. Eles têm um vídeo explicando a AFA, em particular, a bagunça que virou. Até que lembra que o Messi falou para jogar mais pela seleção? Era porque ele viu que a AFA estava virada num chapéu velho. Mas daí, porque era uma briga da Cristina Kirchner, depois o Macri, todos os presidentes envolvidos na AFA, porque o futebol lá é muito mais politizado que ainda no Brasil. Está muito relacionado com todos os movimentos trabalhistas, os sindicatos, os partidos. Né? Então, é uma parada muito mais integrada, política, institucional, partidária e os clubes. Aqui no Brasil a coisa é mais personalista, né? É o Cury, é o Edinaldo, é o Eurico e tal, que tem as suas conexões, seus cargos. Lá é partido mesmo, né? O jogo mais pesado. Mas daí, um cara lá que era de um sindicato, ele virou presidente da AFA depois que o Dom... Como é que o Dom que morreu lá? A gente citou até esses nomes, né, no outro episódio. Mas é um cara que ficou mais de 30 anos no comando da AFA e aí ele morreu, a coisa desandou. E aí, agora quem foi eleito é o tal do Cláudio Tapia, o Tito Tapia. E ele é um sindicalista, foi sindicalista e tal, e aí ele entrou no vácuo desse Dom Grana, que morreu, que ficou 30 anos. E esse cara brigou com os clubes, brigou com os canais, com o Clarim, sobre o contrato de direito de transmissão. Júlio Grondona. Dom Grondona. E aí o Tapia, ele fez o quê? Para ele se fortalecer, ele falou, vou cuidar da seleção. Então lá uma coisa é um pouco o contrário do Brasil. O Brasil tem um campeonato que está crescentemente mais
mais bem estruturado, mais rentável e mais competitivo. As primeiras divisões, né? A primeira Série B e A, né? Isso. Mas isso tem muito a ver também com a racionalização das gestões dos clubes, não é tanto mérito da CBF. Os clubes estão ficando mais profissionalizados, né? Enfim. Aí a CBF está vendo essa galinha dos ovos de ouro, que é o Campeonato Brasileiro, Libertadores, esse grande campeonato de clubes, Mundial de Clubes. A CBF brilha o olho e vai lá para pegar o din-din dos contratos de transmissão, os naming rights. A CBF bota tudo no bolso para passar para os cartolas e para passar para o Edinaldo, nosso amigo. Aí, o que acontece? A CBF não está olhando para a seleção. Ela está entendeu? Lá na Argentina, o campeonato está falido. Na Argentina, o campeonato está uma bagunça. Tem 30 times, ninguém entende como funciona rebaixamento e classificação direito. Tem média de pontos nos últimos anos. É uma bagunça do caramba. Então, é o contrário. Destruíram o campeonato argentino nos últimos anos, né? Não dá nem para acompanhar direito quem está de longe. Mas a seleção virou a grande imagem do futebol argentino. Né? E a âncora de poder desse novo grupo que está no comando da AFA. E aí esse Tito Tapia fica postando foto dele com o Messi, patati, e aí os clubes não conseguem tirá-lo, porque os clubes não gostam dele. Ô Luiz, então vamos com o começo do fim do mundo, que eu sei que você tá até batendo as pernas aqui, ó. O cara tá até ansioso para falar. Tô nervioso. Você deve ter uns 3, 4 quadros aqui de fim do mundo. Eu tô nervioso. O que é que você quer destacar no começo do fim do mundo? Não, eu quero falar do Romário e tal. Mas, antes de mais nada, o que nós podemos avaliar no quesito estilo visual dos cartolas do futebol brasileiro? Você sabe que Maria Marim, como é que é o nome dele lá? José Maria Marim. Procurem aí, quem não lembra das fotos. Parece um zumbi, né? Marco Polo Del Nero. Coronel Nunes foi presidente por uns meses ali, ele era vice-presidente do Norte. Tranqueira, né? Diz que o Coronel Nunes, fucei muito e achei muita coisa. Tem muita coisa, gente, que vocês acharem que merece mais um episódio, escrevam pra gente que a gente desenvolve, porque tem spin-off desse episódio para vocês. Mas o Coronel Nunes, ele vinha nas reuniões, nas assembleias da CBF, ele saía lá de Belém para o Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, aquele prédio da CBF. Ele que tinha relações com o Jucá, né? E ele chegava lá, disse que a assembleia ia começar, ele falava, onde é que vai ser o almoço? Eu queria saber qual era o restaurante chique que eles iam almoçar. E aí ele, na CBF, disse que tem uns puffs, aí ele deitava lá e dormia lá, ficava dormindo. Ele foi presidente da CBF. Bom, o Marinho e o Del Nero foram presos no escândalo do FBI lá, né? Também de compra de voto, na manipulação dos lugares da Copa do Mundo. O Maria Marinho, ele ficou com um tornozeleira lá nos Estados Unidos um tempo, né? Mas o visual deles é muito... Tingem o cabelo com tons acaju. Eles fazem um nó da gravata que parece aquele tipo da máfia, que ela parece um puff, a gravata fica... Parece o Fux, o ministro, uma gravataça, assim, muito bojuda. Em particular, o Edinaldo, o que você acha da estileira do Edinaldo? Eu vi ele dando entrevista agora nessa semana, que eu fiquei focado com a atenção, o radar ligado nesse assunto. Ele tem um relógio, cara, que parece uma tampa de panela no braço. E ele também tem cara de que toma bastante Gatorade. Ele toma muito Gatorade. Mas é por causa do jeito dele também, né? Porque o Edinaldo ele tem aquele jeito meio malandro, assim, né? Ele tem esse jeitão. Mas e você queria falar do Romário também. Não. O começo do fim do mundo, no bloco de hoje, é a proliferação de canais de entrevista, ou de podcast, no final, de ex-jogador. Pô, tá ficando um saco isso aí. Ninguém consegue acompanhar tanto e às vezes tem uma coisinha ou outra interessante, mas assim, são as mesmas versões que eles sempre falam em outras entrevistas e eles dão uma repaginada. E aquela, em particular, o Romário, né? Eu não sei se o Romário está querendo largar a carreira política, que ele está investindo na carreira de youtuber, e ele muda completamente do que ele é no púlpito do Congresso do que ele é no canal. No canal ele é arrogante, pretensioso, enfim. E aí ele é um cara
importância do caramba para a seleção Ele brasileira. tá fazendo um programa de entrevistas. Né? Então, mas aí ele vai lá e joga casca de banana para um moleque que não tem... O Rafinha não é moleque, 28 anos. Quem falou foi o Rafinha, daquela negócio de dar porrada do argentino, que, aliás, até agora ele tá sonhando com o Paredes. O Paredes colocou ele no bolso, o Rafinha não jogou nada. Então é isso que o Romário faz o jogador brasileiro e, consequentemente, a seleção brasileira passarem vexame. Por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá sabotando? O nosso amigo Luiz, do Canjão, disse que esses jogadores antigos não gostam das novas gerações da seleção, eles querem detonar os moleques. Mas, pô, tem que ter um certo respeito pela seleção. Né? Eu acho que o Romário não tá nem aí, né? Ele sempre foi super egocêntrico, né? Na forma de se comportar, né? Louco. Bom, Luiz, mas vamos trazer aqui um papo um pouco mais sério, que nós temos uma história que ilustra bastante do que a gente comentou ao longo do episódio, que pode servir para o nosso acontecer em querência, mas não foi em querência dessa vez, né? Não, está acontecendo nos grandes salões do poder, ou melhor, nas barras dos tribunais. Aconteceu o seguinte, quando o Rogério Caboclo, que era o presidente anterior, aliás, esse período depois do Ricardo Teixeira teve bastantes presidentes que essas trocas foram por conta de corrupção. Todo mundo preso com algum... Ou assédio sexual, que o Caboclo caiu por assédio sexual. Só diplomata, só gente boa ali na CBF. E aí o Edinaldo assumiu que ele era o vice. Ele tinha que fazer nova eleição, parece que ele não queria fazer nova eleição, aí o Ministério Público do Rio entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí foi feito um TAC, termo de ajuste de conduta, que era para fazer uma eleição. Todo mundo combinou e sim, então. Enquanto isso, a presidência do Edinaldo ficou em suspenso. Quem era presidente interino era o presidente do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Mas daí havia aí um rolo jurídico que era talvez necessário fazer novas eleições sem a participação do Edinaldo. E isso foi para o Supremo Tribunal de Justiça e depois foi parar no STF. Isso estava lá e o Edinaldo não era presidente, ele estava na geladeira esperando para fazer a eleição, se ele concorria ou não. E aí, olha que interessante agora que vem o tchan. O PCdoB, Partido Comunista do Brasil, fez uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo o retorno da gestão do Edinaldo Rodrigues, alegando o artigo, acho que 244 da Constituição, que reza lá sobre a autonomia das organizações desportivas e privadas. É um artigo da Constituição que sempre é utilizado pelos advogados da CBF e o PCdoB fez isso. Mas você fala, mas o que o PCdoB tem a ver com o peixe? O que o PCdoB tem a ver? Fala, pergunta, o que o PCdoB tem a ver com isso aí? Então, o PCdoB tem um quadro interno importante, que é um cabra chamado Alcino Reis Rocha, que foi chefe de gabinete do Orlando Silva, que foi ministro dos esportes no governo Lula 2 e Dilma 1. O PCdoB cuidou dos esportes durante muito tempo, né? Então ele era chefe do gabinete do ministro do esporte. E no governo do Haddad, na prefeitura de São Paulo, ele foi presidente da SP Turis, que é a empresa, a autarquia de turismo lá de São Paulo, que também mexe com muito dinheiro. Então, ele tem conexão muito boa com o PT, com o governo federal atual. E aí, o Edinaldo tinha colocado ele na gestão do Edinaldo, colocou ele de secretário-geral da CBF. Então, e ele, sendo secretário-geral, ele tem por obrigação cuidar do relacionamento e monitorar o Congresso. E aí, o PCdoB entrou, 2 juízes alegaram parcialidade ou incompatibilidade, sei que lá, que o juiz fala, não posso julgar isso aí porque eu tenho relação. O Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, foi o advogado Ricardo Teixeira em 2015. Ô, louco, isso eu não sabia. Não, você vai vendo. Aí o Barroso falou, não posso julgar. Aí o outro, o Fux, ministro, também falou, não posso julgar. Aí, caiu na mão de quem? Gilmarzão. E o Gilmar matou no peito, deixa com o pai. Deixa com o pai vai resolver. E foi lá e deu ganho pro PCdoB, restituindo a gestão do Edinaldo. Então, o PVC falou que isso significa que a CBF está aparelhada. Mas por que aparelhada? Veja, tem coisas muito sinistras aqui. O Francisco Mendes, que é filho do Gilmar, filho do Gilmarzão, o Chico, ele é o diretor do Instituto de Direito Público, que é a faculdade que o Gilmar tem. O Gilmar é dono, né? Que organiza o Gilmar Palusa lá em Portugal.
Gilmar Palumbo. Que é aquele evento que ele faz com um empresário político que paga para um monte de... E ele vai com o dinheiro público, ele é ministro do STF. Aí, o filho dele é sócio, e o IDP é sócio da CBF Academy, que é o braço de curso da CBF, que é um CNPJ diferente. Que é para formação de técnicos, de gestores. E aí, tem outra conexão aqui, que é o tal do Hugo Teixeira, que ele foi, agora não é mais, ele foi diretor de operações do IDP durante um tempo, e agora ele é o chefe de gabinete do Edinaldo. Então, veja que interessante. O Edinaldo, ele está amarrando os vínculos dele com o governo federal, por meio desses canais com o PCdoB, que tem canal com o Lula, e com a Haddad, etc. E está amarrando com o Gilmarzão, que mata tudo no peito para ele. E outra coisa, o IDP morde 15 milhões por ano nas operações porque o IDP é uma faculdade, a CBF Academy é uma central de cursos, então eles têm relações cruzadas e ganham dinheiro juntos. Então, esquece, para mexer com isso aí, só se os torcedores começarem a quebrar os estádios. Não, as últimas eleições, todas elas, né, parecia que... Parece não, né? É isso, né? Eles já chegam já muito articulados, né? Com federação, com clube, etc., com política, né? Com jurídico, etc. Então, o resumo dessa história é para dizer o seguinte: no segundo bloco, a gente contou como está estruturada para baixo. A CBF é o topo de uma cadeia de federações e clubes, embora não tanto com os clubes, mas com as federações. Para cima, ela tem conexão com o Congresso, como você disse. Ela não financia mais campanhas, mas ela coloca políticos dentro das suas estruturas e seus aliados dentro das estruturas políticas. E também agora tem uma relação muito estruturada com o mais antigo ministro do Supremo, que é o Gilmar Mendes. Perfeito, Luiz. Acho que deu para... Não tem uma complicação teórica, né, para esse episódio, então as coisas acho que ficaram tranquilas para serem compreendidas. Vamos para a recomendação? Acho que esse tema tem vários. Eu estava falando agora, a gente anotou aqui o Jogo da Corrupção, que conta a história do João Avelange, como o João Avelange foi articulando a FIFA, a Copa do Mundo. É uma série, né? CBF, né? Uma série da Amazon Prime, né? De 2022. E tem uma outra que é bem parecida também da Amazon Prime, que é O Padrinho, que é sobre o cara do Chile. Tem os documentários, né, que denunciavam, né, muito bom na Netflix, tem um documentário na Netflix. Os esquemas do Ricardo Teixeira, do João Avelange também. A CIA perdeu a Copa para o Catar, na eleição da escolha do Catar, que foi lá em 2012, o resultado, não me lembro. Uns 10 e aí os Estados Unidos perdeu, aí o governo americano falou, vai lá, e a CIA foi e desbaratou todos os rolos da FIFA. Que tinha os caras aqui do Brasil envolvidos. E aí caiu todo mundo. Outra coisa, o João Avelange morreu com 100 anos, o bicho viveu 100 anos. E ele que foi um dos caras que também lutou para que as Olimpíadas fossem aqui. Ele morreu no mesmo ano das Olimpíadas, 2016. E ele morreu, estava perto das Olimpíadas, ninguém falou nada. Então, uma certa coisa assim, um alento para quem é crítico ao Avelange é que ele morreu meio que no esquecimento, não, mas sem aquelas homenagens que normalmente são feitas. Mas teve um campeonato brasileiro o nome dele. O estádio, né? O estádio. Não, teve a Taça João Avelange quando ele faleceu, né? Não, acho que foi antes. Foi antes? Foi antes, não, ele faleceu não. Mas o estádio Engenhão era João Avelange. Depois dos escândalos tiraram o nome do Engenhão. Passou a ser uma homenagem muito mais merecida, né, para o Newton Santos. Outra coisa, uma recomendação. Eu trombei com um livro que eu não conhecia, um pesquisador que eu não conhecia, fiquei muito feliz, um geógrafo do Rio, chamado Gilmar Mascarenhas. Ele foi o primeiro estudioso a explorar a relação dos estádios e do futebol com o espaço urbano no Brasil. Faleceu precocemente, atropelado, quando ele andava de bicicleta no Rio, uma tragédia. Mas ele tem um livro que agora falho não, mas procurem o material desse pesquisador, quem gosta de história, geografia e futebol. É massa, vamos fazer um episódio sobre isso, que eu achei sensacional. Bora então, Luiz. Já está ficando muito longo. Gente, agora que nós temos, o Alessandro está reestruturando a sua aparelhagem de computador, que não tem mais mudança, e que também o Fábio está tudo certo, segundo consta, na vida das pessoas aqui, o plano é não ter mais essa semana sem episódio. Se isso quando acontece, gente, é por um motivo sério. Por um motivo sério. A gente gosta de fazer isso aqui. Tá com saudade, tá com saudade. E agora, nós temos, já por conta dessas semanas que não foi feito, a gente tem vários episódios já meio engatilhados, mas vocês mandem sugestões. E se gostaram, passem para o seu amigo que gosta de futebol e política,
ou para o grupo, que tem a molecada que discute política. Passem, por favor, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo chegar mais longe. E lembrem que a gente também tem uma campanha de financiamento. O Alessandro está rolando aqui umas dezenas de parcelinhas para o computador novo dele. Então você tem que ir lá no apoia.se/maldita politicagem e doar um valor módico de 5, 10, 15, conforme as possibilidades. E, claro, se você gostou, coloca 5 estrelinhas no seu tocador, que isso também ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Segue a gente lá no Instagram também. Isso. Nossa conta é um pouco parada, mas às vezes a gente coloca umas coisas interessantes por lá. Obrigado pela audiência mais uma vez, galera. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.